Hello, housemate! E daí, chegando na hora de fazer o TOEFL, hein? Que legal! Como a gente fica feliz, né? Porque toda a trajetória de vocês em termos de aprendizagem e de dedicação, né? Agora chega o momento de ver como é que vocês estão, né? Realizando a prova do TOEFL. Então, hoje eu vou explicar para vocês como que é um pouco, né? A prova em âmbitos mais gerais e assim vocês vão ter uma ideia de como vocês vão fazer na hora de realizar a prova. Vamos lá, então? Então, o que vocês precisam saber sobre o TOEFL ITP, né? Que é o TOEFL que a gente está comentando, está falando agora, né? Para vocês realizarem. Então, tudo que você precisa saber sobre a prova, né? Antes de realizar. O teste, então, significa, né? A sigla significa Test of English as a Foreign Language. Ele tem uma validade de 2 anos, tá? Então, cada 2 anos, se vocês precisarem fazer, vocês têm que renovar o score de vocês. E ele tem por objetivo testar se uma pessoa consegue entender, conversar ou ler em outro idioma, que nesse caso é o inglês. Né? Quais as modalidades que a gente tem de TOEFL? Então, são 4 modalidades de provas. 2 delas são mais voltadas ao público infanto-juvenil, né? O primary e o junior. E 2 para o público adulto, então, que é o TOEFL IBT e o TOEFL ITP. O que então seria este TOEFL ITP, né? O que significa? Significa Institutional Testing Program. Tá? Foi o primeiro modelo de teste que surgiu, né? Depois eles foram evoluindo e aí até a gente chegar hoje que é o IBT, que é o que envolve mais habilidades testadas. Então, para que serve o TOEFL ITP? Tá? O ITP ele serve para admissão em programas de bolsas de estudos internacionais, programas de graduação e pós-graduação. Então, se você quer né, aplicar para uma graduação ou pós-graduação em uma universidade internacional, ele é aceito na maioria das universidades. Ele serve também como nivelamento para programas de universidades brasileiras que exigem proficiência acadêmica para cursos de graduação ou pós-graduação. A seção do Reading, ela pode ser utilizada como certificação equivalente à prova de suficiência ou proficiência em algumas universidades brasileiras. Então, aqui na Universidade Federal, por exemplo, de Santa Maria, nós conseguimos, só com o score do Reading, né, com o score mínimo que a universidade exige, você consegue validar, então, a sua proficiência em inglês. Não precisa realizar o teste específico para isto. E, por último, então, ele é um monitoramento, ele serve também como monitoramento de aprendizagem em programas de ensino da língua inglesa, né, que é uma certificação internacional como conclusão de cursos de inglês. Aqui na House, a gente está oferecendo ele para vocês verem como que está o inglês de vocês, né, neste momento da aprendizagem, então. O TOEFL, ele é realizado em papel, o TOEFL ITP, tá? Ele é sempre realizado num papel, então é um livrinho pequeno que vem assim, com todas as sessões. E agora, no ano de 2020, eles lançaram esse teste online também. Tá? Então, existem os simulados online e o próprio teste oficial online, em função de não ter como fazer teste presencial, né? A gente não sabe se eles vão manter essa possibilidade de fazer o online sempre ou se, né, quando voltarmos à normalidade, eles irão retirar. Então, permanecendo só no papel. Estamos nessa transição agora. Então, o TOEFL ITP ele testa as habilidades de listening, de reading e de estrutura da língua, tá? Que é a parte mais de gramática mesmo, né? O valor dele é R$ 430 e aí está incluído o teste e mais uma aula bônus aqui na escola. Para housemates, ele está gratuito, tá? De acordo com as regras pré-estabelecidas, né? Que são ter cursado no mínimo 3 semestres na escola, sendo que esses 3 semestres têm que ser a partir do 3B, né? Terminando, então, o 3B. O resultado, ele é enviado por e-mail de 10 a 15 dias úteis,
corridos. Desculpa, corridos, não úteis, tá? E é enviado, ou depois ele é enviado pelo correio em torno de 30 dias, a documentação oficial mesmo no papel. Os testes online, eles saem o resultado com mais agilidade, né? Então, eles não demoram tanto tempo assim para você receber o resultado. O simulado, ele sai na hora, o resultado, e o teste online, eu acho que ele sai 1 ou 2 dias depois. A duração do teste do TOEFL ITP, então ele tem uma duração de 1 hora e 55 minutos, bem dizer 2 horas. Pontuação, como é que funciona? Então, as 3 habilidades aqui, listening, structure and written expressions and reading. Listening, 50 questões, você tem 35 minutos para fazer as questões e você consegue uma variação aí de 31 a 68 pontos, né? A sessão de gramática são 40 questões e 25 minutos, de 31 a 68 também. E a sessão de reading são 50 questões, novamente, e aqui você tem 55 minutos para fazer. E você tem o score, a variação de 31 a 67. Então, no total, 140 questões, em torno de 2 horas para fazer, 1 hora e 55. E a pontuação mínima é 310 até 677. Isso é o que temos, então. Quais são os principais tópicos abordados, né, tanto na parte de listening quanto na parte de reading? Temos muitas questões envolvendo academic topics e campus life topics. Então, com relação a academic topics, a gente tem textos e diálogos sobre arte, sobre humanidades, life science, physical science, social science, né, like anthropology, sociology, education, geography, etc. Com relação a Campus Life Topics, a gente tem assuntos relacionados a classes, às aulas, né, administração do campus e atividades do campus também, né? Então, envolvem vários âmbitos aí. Além desses mais específicos, a gente tem tópicos gerais, né? Como business, environment, food, language and communication, media, objects, personal, planning and time management, purchases, recreation, transportation and workplace. Então, na verdade, né, a gente tem que estar preparado para qualquer assunto, né, que vier a aparecer. Como que é a estrutura da prova agora, então, um pouco mais detalhadamente? Parte do listening. Então, a gente tem 35 minutos, o listening é tocado só uma vez, por isso é importante não perder a concentração. Se perder uma pergunta, selecione uma alternativa, esqueça essa questão e já se prepara para a próxima. É muito comum ver candidatos que perderam várias questões porque tentaram recuperar a questão que não entenderam bem e isso vira uma bola de neve. Então, se focar, né, concentrar na questão que você está assistindo, que você está escutando, na verdade, né? Porque ele é automático, então ele fala o diálogo, aí tem a pergunta, dá alguns segundos para você responder e aí já passa para a próxima questão. Então, eu preciso estar bem focado no presente, né? Esquecer as questões que você não entendeu e deixar elas para trás. Então, são 3 tipos de listening, de conversas. Tem a parte da conversa curta, que é um diálogo, uma frase de uma pessoa, a outra pessoa comenta ou faz uma pergunta, ou faz né, dá uma opinião. E depois tem o narrador que pergunta, então, o que a pessoa quis dizer, né, com aquilo, ou o que está acontecendo no diálogo. A conversa longa, ela já são diálogos que existe maior interação entre os participantes ali. E a palestra, ela é uma mini lecture, uma mini palestra sobre algum daqueles assuntos que eu comentei antes com vocês. E vocês escutam todo o diálogo, não é um diálogo, escutam toda a lecture ali e depois vocês têm acesso, então, às questões. Na verdade, isso depende da habilidade de cada um, tá? Para mim, funciona primeiro eu me concentrar e escutar, né, como que eu internalizo aquelas informações.
Aí, com aquelas entonações mais memorizadas, eu vou para as questões e eu, então, foco, né, naquilo que eu lembrei. Nessa parte aqui, vocês podem fazer anotações, tá? Então, se vocês quiserem ir escutando e já fazendo algumas anotações breves ali, você pode fazer. A parte de Structure and Written Expression, ela é dividida em duas partes, né? Como a gente fala. Structure e Written Expression. Uma parte você tem que escolher a melhor alternativa que completa a frase. Então, você tem que escolher a resposta correta. E na outra parte, ao contrário, você tem que reconhecer qual a palavra que está errada, né, naquela frase. O candidato precisa conhecer bem a gramática para olhar a pergunta e saber o que encaixa na questão. É o tipo de exercício que ou você sabe ou não sabe. Não há tempo para ficar pensando muito. Lembrando que são 40 questões para serem respondidas em 25 minutos somente. Então, a gente tem aqui 37 segundos por questão. Então, apareceu a questão, correu o olho ali, passa, detectou o erro, vai para a próxima. Ou detectou a opção correta e vai para a próxima. Aqui a gente tem dois exemplos, então. Aqui nesse aqui, para vocês usarem com relação à opção correta. Então, geysers have sometimes been compared to volcanoes. Blank, they both emit hot liquids from below Earth's surface. Então, vocês têm despite, because, in regard to, as a result of. Então, avaliando aqui, a melhor opção de conector é o because, né? Está conectando causa e consequência aqui. Opção incorreta, aqui você tem que ver se a B, C ou D está incorreta. Então, guppies are sometimes called rainbow fish due to the bright colors of the males. O que eu tenho aqui? Eu tenho a voz passiva, né? Are called, né? Então, aqui eu preciso do particípio do verbo. Eu teria que estar, neste caso, o verbo com ed no final. Então, a opção que eu teria que marcar é a letra A. A parte de reading, então. Nesta sessão, temos 5 textos, 10 perguntas para cada texto. Conteúdo acadêmico, pode ser um texto de história, biologia, geografia, entre outros assuntos. Não é necessário conhecer previamente nenhum assunto específico e todas as respostas se encontram no próprio texto. E além disso, elas estão em ordem, né? Então, a questão número 1, ela está provavelmente, ou é uma questão de objetivo geral do texto, que daí a gente tem que avaliar a primeira linha de cada parágrafo, né? Porque a gente não consegue ler todo o texto. Ou ela vai estar em ordem, então, vocabulário na linha tal, aí depois nas outras linhas e vai seguindo, né, até o final do texto a ordem das questões. O reading mede a sua habilidade de compreender e interpretar textos escritos e algumas perguntas serão sobre a ideia geral e outras específicas sobre vocabulário ou gramática. A gramática, ela é normalmente com relação a pronomes de referência, né? Pronome tal, na linha tal, se refere a quê? Então, essa é a parte do reading. Aqui, gente, temos um exemplo da folha de resposta de vocês, tá? Aqui é um modelo, e aqui vocês conseguem, vocês colocam o nome e o sobrenome, né? Aqui mais algumas informações, CPF, data de nascimento, né? Aqui vocês assinam, escrevem, copiam essa frase, assinam, isso tudo é dito para vocês lá no dia da prova, né? E essa é a chave, a folha de resposta de vocês. Tá? Então, você tem que completar desta forma aqui, tá? Circulando toda a bolinha. Por isso que eles pedem um lápis 2 ou lápis 2B, que ele é bem fácil, né, para circular ali, para pintar. Então, aqui tem a seção 1, que é o do reading, do listening, aqui da gramática e aqui do reading. Então, as 50 questões 40 questões da grammar e 50 questões do reading. Tá? Então, essa aqui é a folha de resposta. Você recebe isso junto com o livro, né? Que é o livrinho do teste. E aqui a gente tem algumas dicas, né, para vocês durante a realização, né, do teste. Então, tem que trabalhar com rapidez, rapidamente, com cuidado, tá? É bem importante isso aqui. Eu vi várias situações já de alunos
de ter terminado o tempo lá e ainda ter 10 questões para responder na parte de gramática, por exemplo. Né? Então tem que cuidar bem isso. Marca suas respostas sobre a sua folha de respostas e não no caderno de questões. Por quê? Porque não dá tempo, né, de vocês marcarem o caderno de questões e depois passarem para a folha de resposta. E também não pode marcar e riscar nada no caderno de respostas, no caderno de teste, desculpa, somente na folha de respostas. Então, o caderno do teste, você só vai colocar o seu nome ali na frente e mais nada, né? Só vale uma resposta para cada pergunta, né? Preste muita atenção no tempo, durante a sessão de leitura, principalmente, porque a gente tem ali 55 minutos. Então, a gente acha, tem quase uma hora para fazer os textos, mas são 5 textos, né? Então, você tem que organizar bem, né? Se você vai estudar um pouco, fazer 10 minutos um texto, né? A cada 10 minutos terminar este texto. Se não souber uma pergunta, não perca tempo, não há punição caso você queira assinar qualquer alternativa, ou seja, você pode dar aquele velho e bom chute, né, na questão. Durante a sessão do listening, você pode tomar nota, como eu comentei antes, em uma folha separadamente, né, mas não pode anotar nada no livro, tá? Nunca. E essa folha a gente oferece para vocês, então, lá no dia de vocês fazerem o teste. Itens pessoais não são permitidos na sala de aplicação, né? Então, a questão de celulares, né, e outros equipamentos. Você pode, claro, ficar com ele, mas deve deixar ele desligado. Você tem que ter um lápis número 2 ou 2B, que é bom também, né? Mais macio. Borracha e o documento de identificação. Não há intervalos ou pausas durante o teste. Nenhum tempo perdido pelo candidato será adicionado ao final do teste, né? Então, se acontecer qualquer coisa que você... Né? Claro, se de repente precisar ir no banheiro ou tomar uma água, a gente pode ajustar um pouquinho, mas a gente sempre orienta que você vá no banheiro, pegue a sua água, fique todo pronto para não ter problema de parar o teste, né, no meio. Na conclusão do teste, o candidato deve entregar todo o material utilizado, como caderno de questões, folha de respostas, para o supervisor do teste. Ou seja, ele não... você não fica com nada da realização da prova, né? Você entrega a folha de resposta e o caderno das questões junto com ele, né, na hora que você terminar o teste. Então, essas foram as principais informações, né, com relação a o que é o teste, né, e ao formato da prova, né. Qualquer dúvida eu estou à disposição, né, ou no meu WhatsApp pessoal, ou também pode entrar em contato com o pessoal da Secretaria da House. E se vocês quiserem dar uma estudada mais específica, assim, sobre algumas das sessões ali, eu também estou disponível para a gente conversar sobre isso. Tá bem? Boa sorte, bom teste e vamos arrasar. Abraço, tchau.